você curte velocidade e quer saber tudo sobre o desempenho dos brasileiros que estão competindo nas pistas internacionais, seja bem-vindo ao podcast Mundo Afora, uma plataforma de conteúdo associada ao site f1mania.net. Voltando aí após uma pausa de 3 meses, já que ficamos sem corridas nesse período, paralisado devido à pandemia do Covid-19, mas os campeonatos estão retornando aí pouco a pouco. Já tem corrida nos Estados Unidos, já tem corrida rolando na Europa e nós seguiremos acompanhando aí o desempenho dos brasileiros que competem mundo afora. Esse é o nosso 9º episódio da temporada 2020. Se você não ouviu os episódios anteriores, vai no nosso histórico, a gente recomenda, tem entrevistas muito legais com os pilotos brasileiros e também nossos comentários a respeito das mais diversas categorias do automobilismo mundial. Eu sou Alexander Grunwald, jornalista especializado em automobilismo, e hoje eu vou conversar sobre Fórmula 2, Fórmula 3 e outras divisões de base da Fórmula 1 com meus parceiros nesse bate-papo, Leonardo Masson, e estreando aqui com a gente, Ana Oliveira. Bom começo para o Felipe Drugovich na Fórmula 2, hein? Olá, pessoal. Saudade de falar com vocês, 3 meses aí fora. Pois é, grande começo do Felipe Drugovich. Para quem acompanhou os episódios anteriores, a gente tinha um certo temor de a equipe que o Drugovich escolheu para iniciar a trajetória dele na Fórmula 2 não fosse a melhor das equipes para isso. Mas a primeira impressão dele foi a melhor possível, né? Pole position na primeira fila, aliás, na primeira corrida, vitória na segunda corrida lá na Áustria, por si só uma expectativa das melhores para o final de semana, já que eles voltam a correr no Red Bull Ring. O melhor começo impossível para o Drugovich nesse começo de temporada. A gente está na torcida por ele, a gente está na torcida também pelos outros brasileiros que estão competindo na Fórmula 2, que são o Pedro Piquet e o Guilherme Samaia, mas a gente também tem brasileiro na Fórmula 3. Essa Fórmula 3 que compete aí como divisão de base da Fórmula 1 no mesmo final de semana, que é a Fórmula 3 FIA ou Fórmula 3 Internacional. Os brasileiros são o Enzo Fittipaldi e o Igor Fraga, que tiveram um começo de temporada um pouco complicado, mas, Ana Oliveira, a gente, olhando para o que eles fizeram no ano passado, dá para esperar que eles venham forte para esse ano, não é? Olá, Grum, olá, Léo, olá, pessoal, com certeza. O Enzo e o Fraga, eles têm origens bem diferentes no automobilismo, mas os dois vieram fortes, apesar dos problemas, e com certeza eles têm muito a evoluir. É o começo da temporada ainda, né? Então a gente tem que deixar eles se acostumarem e aos poucos eles vão conseguindo essa evolução. É verdade, porque também tem que levar em consideração, que automobilismo é um esporte que envolve equipamento, então problema no equipamento você não faz milagre, e os dois tiveram problema nesse fim de semana no Red Bull Ring. É isso, estamos no ar, então chega mais, que a partir de agora vamos acelerar mundo afora. Começamos nossa viagem pela Áustria, que recebeu o primeiro GP de Fórmula 1 de 2020 e também suas 2 categorias de base, a Fórmula 2 e a Fórmula 3 Internacional. Essas 2 categorias que fazem as preliminares da Fórmula 1 na maior parte das pistas europeias, algumas também do Oriente Médio. Tudo bem, a gente está com um campeonato meio bagunçado aí na Fórmula 1 e a Fórmula 2 e a Fórmula 3 acabaram pagando pato por isso também, mas a Fórmula 1 conseguiu já realizar sua primeira etapa e colocou na esteira suas 2 categorias de acesso, o que foi muito importante porque a gente precisa ver essa meninada também em ação. Retrospecto na Áustria, na primeira etapa que a gente teve na Áustria, porque, lembrando, 2 etapas em finais de semana consecutivos, tanto para a Fórmula 2 e para a Fórmula 3, quanto para a Fórmula 1. Nessa primeira etapa, a gente teve a rodada dupla da Fórmula 2, uma boa surpresa brasileira. É uma boa surpresa para inglês ver, Porque lá fora a gente viu os tweets do pessoal falando, caramba, que surpresa, Felipe Drugovich e tal. Mas pra gente que já acompanha, não foi tão surpresa assim. Felipe Drugovich já é um piloto que fez muito em categorias de base, já disputou título da Fórmula 4 alemã, já ganhou a Eurofórmula, e é um piloto que tem muita qualidade e chegou fazendo primeira fila na corrida 1, ganhando a corrida 2. Mesmo sendo um estreante, dá pra gente colocar o Felipe nessa disputa do título da Fórmula 2 de 2020? Olha, condição para isso, Bruno, ele tem, pelo que ele apresentou, principalmente 2 anos atrás, lá na temporada da Eurofórmula, que ele foi muito dominante, condição para isso ele tem.
A questão é a gente saber se ele vai ter equipamento para conseguir brigar, né? Vale lembrar, a MP Motorsport é uma equipe pequena, até para os padrões da Fórmula 2. Então, ele conseguir uma primeira fila nessa primeira etapa, conseguir vencer a segunda corrida do final de semana é bastante promissor. Coloca ele ali na frente, né, no campeonato, ele é o terceiro colocado nesse momento, e até dá uma esperança pelo fato de a segunda etapa também acontecer no Red Bull Ring, deve conseguir mais pontos e realmente, pelo menos nesse início de temporada, se colocar ali entre os primeiros colocados. A questão é se ele vai conseguir manter o ritmo nas outras etapas, né? A condição para brigar pelo título, ele tem, ele é muito bom piloto, né? E já provou isso em outras categorias. Agora a gente precisa ver se a equipe vai acompanhar esse ritmo dele. Se conseguir, pode ser candidato a título, sim. A equipe é a mesma que o Sérgio Sete Câmara fez a sua estreia na Fórmula 2 em 2017, a MP Motorsport, como o Léo mencionou, e na época o Serginho ganhou uma corrida, foi em Spa, e isso chamou muita atenção também, porque não era uma equipe para disputar vitórias e ele ganhou uma corrida. Isso também abriu um pouco as portas da Fórmula 2 para o Sete Câmara, ele acabou indo para equipes melhores depois, disputou título. Esse bom começo numa equipe média, numa equipe de meio de grid, também é um bom cartão de visita. Mas, Ana, eu acredito que o pessoal ficou um pouco surpreso também por ser um estreante, né? Não só pela coisa do histórico ou pela equipe, mas por ser um piloto estreante, já que a Fórmula 2 tem essa coisa de você, quanto mais quilometragem tem, mais você tem as manhas do campeonato, né? Com certeza. Tanto que na primeira corrida quem venceu foi o Willott, e todo mundo já esperava que algum piloto mais experiente vencesse. Foi uma surpresa total. Acho que mesmo quem já acompanha a carreira do Felipe esperava, mas não esperava tanto. Ele mesmo previa um top 10 por ali, mas a gente não esperava uma vitória. Chama muita atenção, obviamente, quando eu pesquisava o nome dele lá fora, as pessoas sempre falavam, não aposta no Felipe, não, esse daí é estreante, não. Mas ele se mostrou muito consistente na segunda corrida, na primeira também, apesar dos problemas. Realmente foi daquelas vitórias para te deixar impactado e com certeza todo mundo agora tá de olho nele. Esse aspecto aí que você mencionou, que foi uma vitória muito forte, né? Foi uma vitória porque teve muito safety car, e a corrida 2, que foi a corrida que ele ganhou, ele não conseguia abrir uma diferença. Na hora que ele abria uma diferença, dava um safety car, colava todo mundo de novo. Então, ele teve que manter todo o pelotão ali em cima dele, né? Dando pressão, mas sob controle, e ele foi muito bem nisso. E mesmo a corrida 1, ele terminou em 8º, ele não é uma posição real, porque a equipe cometeu um erro no pit stop e ele poderia ter chegado mais para frente. A posição real dele seria ali entre o 4º e o 5º, que no início ele não conseguiu segurar muito os pilotos mais experientes, mas ele chegaria ali entre 4º e 5º tranquilamente. Com essa questão da experiência, a gente olha, os 3 primeiros da corrida 1 são 3 pilotos da academia da Ferrari, que é muito interessante também ver que esse investimento que as equipes de Fórmula 1 fazem nesses pilotos tem que surtir resultado, essa fila tem que andar, e a Ferrari está com 5 pilotos, Léo, dentro da Fórmula 2, e devem ter sorrido aí quando chegou o resultado da corrida 1 com 1, 2, 3, o pódio inteiro feito de pilotos da academia da Ferrari Driver Academy. Para a academia da Ferrari é o melhor dos mundos, né? Tem 5 pilotos, como você disse, você consegue fechar um pódio na primeira corrida da categoria logo abaixo da Fórmula 1, então é importante, a Ferrari deve certamente estar observando esse pessoal. Agora, é bom por um lado, porque a Ferrari passa uma impressão de que vai ter uma renovação até, talvez, fácil, digamos assim. Talvez não seja essa a palavra, mas digamos fácil. Mas, por outro lado, são 2 vagas só no grid, né? Tipo, ninguém tem garantia de que esses 5 vão aparecer na Fórmula 1. Por mais que eles tenham um acordo com a Alfa Romeo para que uma das vagas da Alfa seja de um piloto ligado à Ferrari, mas você não tem garantia que você vai conseguir subir esses 5 pilotos para a Fórmula 1. Então, vai acirrar a disputa entre eles. Um fato importante é isso. Eles tiveram, né, o pódio, mas de repente se algum piloto que não é da academia da Ferrari, ou até algum piloto que não pertence a nenhuma categoria, como é a nenhuma academia, como é o caso do Felipe, começa a se destacar no campeonato e tal, vai gerar alguma pressão ali para quem é da academia da Ferrari. Um piloto que estava brigando pela vitória e errou, saiu da pista, que era o Mick Schumacher,
em segundo lugar quando cometeu esse erro, também é da academia da Ferrari. Então, quer dizer, a Ferrari poderia ter feito até 1, 2, 3, 4, dependendo da circunstância, mas foi um excelente começo para a Ferrari Driver Academy. Enfim, não é a única equipe a ter pilotos na Fórmula 2, a gente tem outros exemplos, outras equipes que têm representantes ali, mas é interessante ver como esse trabalho das academias hoje é meio sine qua non para você chegar à Fórmula 1. E eu creio, inclusive, que os brasileiros, em algum momento, vão dialogar com as equipes. O próprio Pedro Piquet falou isso já, o Felipe Drogovic já conversou comigo lá no canal Fórmula 1, dizendo que ele teve conversas, mas não chegaram a um acordo. Então, em algum momento, eu acredito que eles vão ingressar em academias. E é um caminho que, por um lado, pode facilitar, porque você tem a estrutura de uma equipe e tal, mas, por outro, causa uma certa pressão. Você acredita que a Fórmula 1 está precisando mais renovação, está precisando chegar mais gente das academias? Porque a gente viu essa mudança das cadeiras recentes da Fórmula 1, meio que os caras só trocando de lugar. O Daniel Ricciardo saindo da Renault para ir para a McLaren, o Carlos Sainz saindo da McLaren para ir para a Ferrari. Houve a coisa de subir alguém. Essa turma também deve estar louca para mostrar serviço, para fazer essa fila andar, né? Com certeza. Recentemente a gente está vendo a volta, inclusive, a volta de pilotos mais velhos, como o Alonso, e às vezes parece até que, por exemplo, a Red Bull aproveita muito bem os pilotos da sua academia, e essa renovação ela é muito importante, mas parece que às vezes as academias são deixadas um pouquinho de lado, como a Renault vem fazendo, e isso é um pouco preocupante, porque um grid envelhecido, ele acaba ficando um pouco menos competitivo. Apesar da experiência dos pilotos, que é muito importante. Acho que tem aquele ditado de que quando um piloto tem um filho, ele fica alguns segundos mais lento. Eu não gosto muito disso, mas realmente a gente percebe que quando um piloto, às vezes mais velho, ele acaba ficando um pouco mais defasado. E é importante a renovação, porque muitas equipes acabam deixando de evoluir por causa disso. Um piloto mais novo não quer dizer que ele não seja necessário para a renovação de uma equipe, que ele não saiba como desenvolver um carro. Eles aprendem muito na Fórmula 2 e na Fórmula 3, então eu acho que essa renovação precisa acontecer. A gente já tem muito piloto mais antigo no grid e tá precisando, viu? A gente percebe aí que a grande luta de 2019, o grande burburinho aí que a gente viu em redes sociais, entre os fãs, inclusive, foi entre Charles Leclerc e Max Verstappen, que são pilotos muito jovens, e isso também mostrou que a solução para a Fórmula 1 pode estar nessa galera no momento em que a gente não teve corrida, porque a parte do pessoal que estava nos games, né, nos simuladores, aí você vê Lando Norris, George Russell, é uma turma que apareceu muito forte nisso daí, inclusive os reservas, o Pietro Fittipaldi, o Deletrat, o Enzo Fittipaldi. Essa turma mostrou que dá para a Fórmula 1 segurar a onda mediaticamente, não depende só de termos corridas ou não para que isso aconteça. Então vamos torcer aí para que essa fila ande também, porque tem uma turma muito boa chegando. Inclusive, dá para a gente destacar candidatos ao título? Quem que vocês consideram aí que sejam os principais candidatos ao título? Porque também deu uma renovada no grid da Fórmula 2, né? A gente tem 3 estreantes brasileiros, que são o Guilherme Samaia, correndo na equipe Campos, o Pedro Piquet, que está correndo na equipe Charus, e o Felipe Drogovic correndo na equipe MP, mas praticamente metade do grid é de estreantes, né? Pois é, tem muito estreante nessa temporada, né? Muita gente que veio da Fórmula 3, enfim, alguns até que chegaram de outras categorias, e a gente tem alguns veteranos de Fórmula 2 também, caso do Luca Biotto, por exemplo, o Artem Markelov, veteraníssimo, já de Fórmula 2. Sobre candidatos a título, eu destaco 2 nomes. A Ana citou a academia de pilotos da Renault, onde está o Caio Collet, que a gente deve falar dele daqui a pouquinho. Eles têm um chinês muito bom lá, que é o Guan Yu Zhu, que é um piloto que venceria a primeira corrida do final de semana, vinha dominando até ter problemas. E é um piloto muito bom, e a gente até vai precisar ver como é que vai ficar a situação dele dentro da Renault agora com a contratação do Fernando Alonso para a temporada que vem da Fórmula 1. Piloto que muita gente apostava que poderia chegar à Fórmula 1 na próxima temporada, mas é bastante favorito na Fórmula 2. E o outro nome que eu gostaria de destacar é o Robert Schwartzman, o atual campeão da Fórmula 3. Teve um bom final de semana, disputa a temporada da Fórmula 2 pela Prema, que é uma equipe forte. É um cara que pode brigar por título também, chega aí tarimbado pelo título da Fórmula 3 no ano passado e teve um bom desempenho nessa primeira etapa. São bons nomes, e quanto ao chinês, o Guan Yu, eu até enxergava uma chance dele ser titular na Renault, sim, se não houvesse
esse acordo com o Fernando Alonso, já que a China é um mercado importantíssimo, já que ele é um piloto muito talentoso, enfim, reúne várias coisas aí. Mas ele deve ser um reserva na temporada de 2021. O Renault deve investir nisso sim, porque a gente não sabe. Alonso também é uma incógnita, né? Se de repente não dá certo, ele sai batendo porta lá, eles precisam de um cara, e o chinês é um piloto que tem talento, tem potencial para isso. Ana, entre os brasileiros, quem você destaca com mais possibilidades aí de disputar vitórias? Porque os três são estreantes, os três estão em equipes que tem potencial, mas é um potencial relativo, né? A gente sabe que não são equipes de ponta nos três casos, mas que podem surpreender em um ou outro fim de semana. Quem você enxerga com o melhor pacote aí? Avaliando o desempenho dos brasileiros, nessa primeira corrida, eu com certeza apostaria no Felipe Drogovic e também apostaria no Pedro. No Samaia, eu ainda acho que falta alguma coisinha também. Ele ficou muito tempo sem correr também, né? O Samaia está quase 1 ano e meio sem correr, isso também pesa um pouquinho. Ele veio de Fórmula 3, ficou uma temporada parado e agora está retornando pela Fórmula 2, que é um carro de muito mais potência. Isso também deve pesar um pouquinho no desenvolvimento dele, né? Então, eu acredito que a evolução do Samaia vai vir também, mas por enquanto eu aposto, entre todos eles, eu apostaria no Felipe e no Piquet. Pedro Piquet, só lembrando que teve um fim de semana muito difícil, muito complicado nesse primeiro fim de semana da Fórmula 2. O carro dele realmente não andava para frente, era impressionante o que ele tomava de reta, ele fazia uma manobra e passava um de cada lado, tava, enfim, totalmente sem ritmo esse carro da Charus, mas o Pedro fez uma pré-temporada muito boa, chegou a estar entre os primeiros colocados aí em algumas ocasiões, é um nome que a gente pode ver sim, disputando vitórias na Fórmula 2 em 2020. Beleza, falamos aí da Fórmula 2, vimos falando da Fórmula 3. A nossa viagem mundo afora continua e seguimos em solo austríaco para falar da Fórmula 3. A categoria compôs a programação do fim de semana de Fórmula 1 junto com a Fórmula 2 e também corre nesse fim de semana na preliminar do GP da Estíria, que é o nome que a FIA arrumou para ter 2 corridas seguidas em solo austríaco, né? Já que não pode ter GP da Áustria e GP da Áustria no mesmo ano, vai ter GP da Áustria e GP da Estíria, que é o nome da região onde fica ali o autódromo, o Red Bull Ring, o autódromo de Spielberg. Na Fórmula 3 a gente não teve um começo assim tão positivo dos brasileiros, porque ambos tiveram problemas no treino classificatório, largaram na última fila, e largar na última fila com 30 carros é uma tarefa, vamos combinar que não é a coisa mais fácil do mundo, né? Numa categoria super competitiva, com carros iguais, você largar nas últimas posições num grid imenso. Mas ambos fizeram boas recuperações. Deu para tirar algo de positivo dessas performances? Com certeza, deu sim. Apesar de todos os problemas na classificação, os dois, tanto o Enzo quanto o Igor, fizeram uma corrida de recuperação muito boas. Chegaram até a andar juntos algumas vezes, um atrás do outro, e me surpreendeu o desempenho do Fraga mesmo. Quando eu vi ele vai largar na última posição, você pensa, nossa, a galera vai se estourar lá na frente, né? E vai dar tudo errado, mas por incrível que pareça, os dois foram muito bem. Por incrível não, porque os dois têm bons históricos. Estavam, realmente, né? Realmente, é incrível você sair da última posição, é uma situação diferente, né? Sim, eles chegaram, se eu não me engano, a volta na primeira corrida foi 18º, 16º, o Enzo foi 18º, o Igor foi 16º, então foi realmente uma boa corrida de recuperação. O Enzo pontuou na corrida de domingo também, né? Ele chegou em 9º lugar, conseguiu ainda arrancar os pontinhos num fim de semana, então você imagina 21 posições em relação ao que ele largou. Não era uma tarefa fácil e eles conseguiram uma boa recuperação. A gente precisa reforçar que esses dois pilotos, Igor Fraga e Enzo Fittipaldi, são pilotos que estão em situação muito boa na corrida pela superlicença. Ambos têm muitos pontos, já estão aí quase próximos da teto de 40 pontos, que é necessário para você adquirir a superlicença, e eles sequer chegaram à Fórmula 2. Na verdade, mal começou a temporada da Fórmula 3, né? E, inclusive, isso os deixa em situação muito boa dentro das suas academias. O Igor Fraga faz parte da academia da Red Bull e o Enzo Fittipaldi da academia da Ferrari. Léo, isso pode mudar um pouco o mindset desses pilotos para o campeonato?
não vir com tudo na coisa da disputa pelo título, no roda com roda, pensando em somar pontos para fazer um campeonato mais sólido? Ou você acha que, por outro lado, isso traz a cobrança, traz pressão, e aí a necessidade de um título, justamente porque é tão competitivo dentro de uma academia, como a gente viu aí na Fórmula 2, com os pilotos fazendo 1, 2, 3? Eu acho o seguinte, Grum, o foco tem que ser o título no início da temporada. Ainda que eles não participem, ainda que eles não corram por equipes que ofereçam a chance de você ser campeão, mas você tem que começar a temporada focando em título. Se você vai conseguir isso depois ou não, aí você tem que analisar conforme a temporada. De qualquer forma, tanto o Igor quanto o Enzo, eles estão numa situação muito confortável pelo seguinte, principalmente o Enzo me parece falta 1 ponto para ele conseguir a superlicência, para ele conseguir os 40 pontos para solicitar a superlicência. Mas ele ainda é um piloto de Fórmula 3, então ainda que ele tenha um ano ruim nessa temporada e não consiga somar ponto nenhum, ele vai ter mais uma temporada para isso. Então não necessariamente ele tem que tentar e brigar pelo título como se fosse a última coisa que ele pudesse fazer. Ele pode ter um pouco mais de calma. É claro, não pode tirar o pé completamente, porque ele faz parte, né? Tanto o Enzo quanto o Igor fazem parte de academias que são muito competitivas, principalmente o Igor, que faz parte da academia da Red Bull, que é conhecida por cobrar demais os pilotos. O foco inicial tem que ser o título, mas eles não precisam, como eu posso dizer, eles não precisam ter como único objetivo isso, fazer uma boa campanha, conhecer o carro. Vai lembrar, nenhum dos dois correu com esse tipo de carro, nenhum dos dois correu com esse tipo de pneu que é usado na Fórmula 3, que é um pneu semelhante ao usado na Fórmula 1, que desgasta muito mais rápido em relação àquele que eles corriam na Fórmula Regional até o ano passado. Então é uma temporada que eles podem focar, né, eles têm que focar na disputa do título num primeiro momento e na obtenção de pontos para a superlicença, mas que, além disso, eles podem se dar o luxo de conhecer o carro para tentar numa segunda temporada aí sim conseguir um voo mais alto. Então, né, tem que se preocupar, mas não tanto. Como você mencionou, são pilotos que mesmo conseguindo a superlicença esse ano, ainda precisam de um passo técnico, ainda precisam um aprendizado técnico, né? Mesmo tendo esses pontos. Então, uma categoria como a Fórmula 2 ou uma Super Fórmula, alguma coisa desse tipo, que seja mais próxima à Fórmula 1. Mas isso já vai dar a eles a possibilidade também de repente, pegar uma sexta-feira ali como piloto reserva, fazer um treino livre, alguma coisa para já ir pegando a mão de um carro de Fórmula 1. O Igor Fraga tem 35 pontos na corrida pela superlicença, são 10 pontos da Fórmula 4 mexicana, 15 da Fórmula 3 regional europeia de 2019 e 10 da Toyota Racing Series de 2020. Desses 35, 10 pontos da Fórmula 4 mexicana vão expirar ao fim desse ano, então o que está ao fim desse ano ele vai ter que somar com 25. Já o Enzo Fittipaldi está numa situação um pouco melhor. Ele tem, 2018 para cá, ele fez 7 pontos na Fórmula 4 alemã e 12 na Fórmula 4 italiana em 2018, 20 pontos na Fórmula 3 regional em 2019. Isso faz com que ele some 39 pontos e pontos que não vão expirar ao fim desse ano. Então ele está numa situação muito boa, né? Principalmente no caso do Enzo, que ele precisa só de 1 ponto e vai ter 2 temporadas para conseguir esse ponto. Ele não precisa realmente se preocupar tanto com a temporada da Fórmula 3 esse ano. Ele pode pegar a mão do carro, enfim, pegar a mão, se acostumar com os pneus também, que são usados na categoria. E esse ponto, de repente, bem, a gente está numa temporada que está toda comprometida por conta da pandemia, mas ele pode conseguir esse ponto, de repente, fazendo o GP de Macau, que também premia com pontos de superlicença os melhores pilotos de lá. Enfim, ele tem boas possibilidades de conseguir ter direito a reivindicar essa superlicença rápido. E no caso do Igor, é a mesma coisa, né? O Igor tem pontos por expirar, precisa de uma pontuação maior nessa temporada já para conseguir solicitar essa superlicença, mas se não conseguir agora, ele ainda vai ter tempo, ele precisa, né, como você disse, passo técnico, não é, ainda que ele não consiga agora, ele não tem a superlicença, pode conseguir a superlicença nesse ano, mas não é por isso que ele já vai pintar na Fórmula 1. Então, não há tanta preocupação com relação a isso. Pois é, Léo, e além dos brasileiros, a gente está com uma temporada muito boa na F3, com competidores muito fortes, a academia da Red Bull vem se destacando aí. Na primeira corrida a gente já teve a vitória do Liam Lawson, que fez uma ótima temporada na Toyota Racing Series junto ao Fraga. Os dois disputaram o título, um coladinho no outro.
E a gente tem nomes muito grandes, como Piastri, como Peroni, que já chegaram fortes. Peroni teve aquele acidente em Monza e ele se recuperou disso. O primeiro pódio já veio com tudo, e ele foi, de todos, acho que eu vi comentarem mais sobre ele. Mas eu acredito muito no Liam Lawson, a academia da Red Bull vem forte, como sempre. E é isso. Pro título, eu acho que a Red Bull leva. Tem muito piloto bom no jogo, tem muito piloto bom no páreo, né? Eu acredito em 2 pilotos aí. Você citou que foi o Oscar Piastri, que foi o campeão da Fórmula Renault Eurocup do ano passado, né? E o outro nome que eu destaco como um dos candidatos a título na Fórmula 3, aqueles que, né, já chegam pedindo, né, para brigar pelo título, é o Frederic West, que foi o campeão da Fórmula Regional Europeia no ano passado, rival do Enzo e do Igor na última temporada, né, brigou os dois pelo título até o finalzinho ali da temporada, acabou saindo como campeão. São esses 2 nomes que eu vejo aí como grandes nomes para tentar disputar esse título da Fórmula 3, além dos 2 brasileiros. Eu acredito muito nos 2 também. E o mais importante é a gente ver que tem uma geração muito boa, muito forte, não só de brasileiros, né, mas uma geração de pilotos bons chegando. E isso é o mais importante, isso que a gente quer ver, para renovar a Fórmula 1 com qualidade. Seguimos falando de categorias de base, viajando mundo afora. Áustria, vamos para a Itália. Monza, esse é o palco da rodada de abertura da Fórmula Renault Eurocup. A gente falou bastante sobre essa categoria no episódio anterior, com o Felipe Giacomelli e o Leonardo Masson, porque essa categoria ganhou uma pontuação mais alta na corrida pela superlicença, então amplia mais a sua importância mercadológica. É uma categoria que tem aí na faixa de 30 carros, que corre em diversos países. Por si só já é um aprendizado técnico muito bom, muito forte, e um aprendizado de repertório de corrida para os pilotos, mas também ganha uma importância na questão da corrida pela superlicença. E nós temos um representante no grid, Caio Collet. O Caio vem de uma temporada forte, ele vem para o 2º ano agora, em 2019 foi 5º no campeonato, melhor estreante. O que dá pra gente esperar dele nesse ano? Bruno, eu acho que o Caio é um dos candidatos a título nessa temporada, né? 2º ano, ele teve uma boa primeira temporada, apesar de não ter conseguido uma vitória no geral, né? Mas ele foi o melhor entre os novatos do ano passado. Alguns pilotos que disputaram a temporada passada com ele, como o Oscar Piastri, que acabou sendo campeão do ano passado, o Alexander Smolyar, estão na Fórmula 3 internacional, ele não vai precisar enfrentar esses caras, mas em contrapartida ele tem o Victor Martins, o francês, que foi vice-campeão no ano passado, talvez seja aí o principal rival dele, pelo menos quando a gente olha a lista de inscritos para essa primeira etapa do campeonato. Ninguém duvida da capacidade do Caio, o Caio é apontado por muitos pilotos, inclusive pelo Felipe Massa, como um dos próximos brasileiros que vai chegar à Fórmula 1 com condições de fazer um bom papel, de repente até brigar por vitória, dependendo da equipe por onde ele chegar. É um piloto da academia da Renault, né? Está em formação, ainda não está tão próximo assim de chegar à Fórmula 1, então a expectativa em cima do Caio é das melhores, cara. É lógico, a gente precisa aguardar o campeonato começar para poder analisar quais serão as chances dele. Antes do início da temporada, a expectativa dele é muito boa, por ser um 2º anista e por ter feito um primeiro ano muito bom. Gostei do 2º anista, vou adotar para mim. Esse calendário aí tá apertado, né? Porque a gente, devido à pandemia, a gente viu o primeiro semestre sem corrida nenhuma, então vai ser tudo para o 2º semestre. Então, entre 9 e 11 de julho, Monza, a primeira rodada, que é uma rodada tripla. Depois a gente tem, na sequência, até o fim de novembro, Imola na Itália, Nürburgring na Alemanha, Manicourt na França, Zandvoort na Holanda, Barcelona na Espanha, Spa-Francorchamps na Bélgica, Hockenheim na Alemanha, o Ricard na França e Yas Marina, Abu Dhabi. Haja corrida e a meninada aí, legal porque dá muita quilometragem, né, Ana? O pessoal que está aprendendo nessa fase, uma categoria dessa, sem dúvida, dá muito repertório para eles. Sim, essa experiência é muito importante para todos os brasileiros, não só eles, mas para todos os pilotos. A gente tem o Caio representando na Renault, e ele, esse 2º ano, com certeza vai ser muito importante. Ele está ganhando cada vez mais nome dentro da academia da Renault, e tanto que ano passado ele foi um dos representantes para fazer o especial
com o Senna aqui na Fórmula 1, no dia da Fórmula 1. Foi bem interessante essa escolha. Essas categorias de base, elas formam um piloto, né? Não à toa elas são de base. A gente vê muitos pilotos, ali eles adquirem casca, ali eles começam essa vida de levar porrada, porrada não literalmente, né, gente? Mas o desempenho do Caio, se ele ganhar título, com certeza vai colocar ele ainda mais no radar, e eu espero que ele vá bem e que ele consiga colocar esse nome aí cada vez mais alto. Isso aí, a gente segue aqui na torcida pelos brasileiros e com uma concorrência forte, o que também é muito bom, né, Léo, para acirrar o aprendizado deles. Assim, como a gente disse, né, é um grid bastante forte para esse nível, né? Como destaquei antes, né? A gente tem o Vitor Martins, o francês, que foi vice-campeão na última temporada. A gente tem o argentino, o Franco Colapinto, que é um cara que tem conseguido bons resultados na base e também deve ser um adversário pesado aí para o Caio enfrentar durante a temporada. E lógico, a gente fala muito de título, mas isso cai um pouco naquilo que a gente fala do futebol, né? Claro, o automobilismo tem a questão da superlicença para você conseguir a Fórmula 1 e tal, mas às vezes você, mesmo não conseguindo o título, mas conseguindo desempenhar um bom papel, e isso não só na Fórmula Renault, mas na Fórmula 3, na Fórmula 2, em categorias menores, você consegue chamar a atenção das academias, consegue chamar a atenção das equipes de Fórmula 1. Então, mais do que, de repente, brigar pelo título, vai ser legal se o Caio e os outros pilotos que estão em categorias de base consigam desempenhar um bom papel nessa temporada. A Fórmula Renault tem uma outra vantagem ainda, que é correr em circuitos que a Fórmula 1 atua normalmente, ainda que não nas mesmas datas, né? Você deu o calendário agora há pouco pra gente, o campeonato deles corre em Monza, corre em Zandvoort, Barcelona, Spa, Paul Ricard, Yas Marina, enfim, todas as pistas que estão no calendário atual da Fórmula 1 e outras que ainda não estão, ou que podem entrar, né? A gente não sabe qual vai ser a sequência do calendário da Fórmula 1, mas que fizeram parte do calendário durante um bom tempo, como Imola, como Hockenheim, que até outro dia estava no calendário. Isso também é importante porque dá prática para esses pilotos, desde a base, a correr em pistas que a Fórmula 1 atua, né? E, inclusive, você ter um grid competitivo é parte fundamental do processo, né? Isso me lembra até aquela frase do Confúcio, o filósofo chinês, que falava que se você é a pessoa mais esperta da sala, você está na sala errada. Então é isso aí. Você tem que ter uma turma forte para você seguir aprendendo, seguir evoluindo. Lembrando aí que o Conselho Mundial da FIA aumentou os pontos que serão dados ao campeão da Fórmula Renault da Eurocup de 15 para 18, né? Então o campeão vai levar 18 pontos e é uma fatia bacana para quem quer evoluir, dar mais um passo nessa corrida pela superlicença. Antes de encerrar esse podcast, eu convido você a interagir conosco nas redes sociais, também apreciar nossos conteúdos sobre esporte a motor. Leonardo Marçom escreve no site F1 Mania, também nas plataformas digitais da revista Racing. Ana Oliveira está no blog Fórmula Ana. E eu, Alexander Grunwald, estou no ar pelo YouTube com o canal Fórmula Grum, trazendo bastidores do esporte a motor e também o quadro Mundo Afora, no qual eu entrevisto brasileiros que competem no automobilismo internacional. Falando em YouTube, lembro que, além de estarmos em todos os agregadores de podcasts, esse conteúdo também é publicado no canal F1 Mania, no YouTube. Chegando no finalzinho aí da nossa 9ª edição, enfim, a nossa 9ª edição, depois dessa pausa de 3 meses aí sem corridas, agradeço Ana Oliveira e Léo Marçom pelo papo. Valeu, gente! Valeu, Grum, valeu, obrigado. Bom falar de corrida, bom finalmente a gente poder fazer o podcast analisando o final de semana que a gente teve de corrida e tendo um final de semana próximo com mais corridas. Fazia falta, a gente estava sentindo bastante falta delas. Quem quiser me acompanhar, estou lá no Twitter como @Leonardo Marçom e no Instagram como @Leonardo_Marçom. Quem quiser pode mandar mensagem lá, a gente fala de corrida, enfim, fala da vida também. E quem quiser mandar uns agrados pra gente, a gente aceita também muito bem, viu? É isso aí, tá? Já estão de olho nos mimos aí, essa galera aí não para, né? Ana, parabéns pela estreia aqui com a gente, muito legal ter você aqui, que seja o primeiro de muitos. Obrigada, Grum, obrigada, Léo. Muito legal conversar com vocês sobre corrida, finalmente, né? Depois de tanto tempo parado. Adorei fazer o podcast, espero participar mais vezes. Quem quiser me encontrar, é só procurar no Twitter, @Fórmula_Ana, eu tô lá. Lá a gente fala de tudo, Fórmula 1, Fórmula 2, todas as categorias de base, eu falo de tudo, então vocês estão convidados.
É isso aí, é bom a gente falar de tudo. Automobilismo é muito mais que Fórmula 1. O mundo do esporte a motor acessando f1mania.net. Se você curtiu o podcast Mundo Afora, compartilhe em suas redes sociais, recomende aos amigos. Obrigado a você que acompanhou a edição anterior, está aqui novamente conosco. E se essa é a primeira vez que você nos ouve, seja bem-vindo e volte sempre. Obrigado aos amigos que estiveram conosco, um forte abraço e até a próxima.